A importância de saber a Constituição e por que o inquérito da fake news é uma afronta à Constituição. Sobre esse assunto, vem comigo. Bom, pessoal, nós estamos vendo aí, né, as diligências estão sendo feitas aí pelo inquérito das fake news, inquérito esse que está sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil e que está aí fazendo diligências a vários grupos, blogs e pessoas no Brasil que expressam suas opiniões, expressam as suas opiniões na rede, né? E por vezes criticam, obviamente, os órgãos públicos, né? Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado, a própria Presidente da República. Isso faz parte do processo democrático em país democrático, né? Só países não democráticos em que você não pode criticar os órgãos e os órgãos que fazem parte da União. Né? Então, por que o inquérito da fake news ele é uma situação, por que o inquérito da fake news é antidemocrático? Por que o inquérito da fake news fere a Constituição? Né? Vocês veem na internet muita gente falando que é constitucional ou inconstitucional. Às vezes você vê autoridades apoiando o inquérito, né, com essa reportagem aqui do Rodrigo Maia, que o presidente da Câmara emitiu nota na qual diz que não se pode ser a favor de uma decisão do judiciário porque é um adversário nosso e ser contra quando acontece com um aliado. Né? Então, nessa reportagem aqui, ele apoia o inquérito da fake news. Mas por que alguns falam que é inconstitucional, que é uma afronta, e outros falam que é a favor do inquérito? Né? Para isso, nós temos que saber o que prevê a Constituição e o que compete cada órgão do poder constituído no Brasil. O Supremo, a Presidência da República, o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e cada órgão compete. Para isso, você tem que ver a Constituição. A Constituição está disponível na internet, né? No site aqui, planalto.gov.br, e da Constituição. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Eu já baixei aqui no meu computador a Constituição para a gente facilitar a nossa pesquisa, né? Então, vamos lá, pessoal. Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a que compete o Supremo Tribunal Federal. Você vai mexendo aqui na Constituição e você vai pesquisar qual é a função do Supremo Tribunal Federal. Aqui no artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Aí tem vários aqui processos que ele processa e julga, né, várias fontes aqui do que ele pode fazer: ação direta de constitucionalidade, as infrações penais comuns do presidente da República, enfim. Essa é a função precípua do Supremo Tribunal Federal: processar e julgar o que lhe compete. Vamos ver agora aqui compete o Ministério Público. Ministério Público, artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Aí ele tem várias coisas aqui do Ministério Público falando, né? E você vem aqui no artigo... Então, no artigo 29, são funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública conforme da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública,
aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A que compete ao Ministério Público? Privativamente a ação penal pública, ou seja, a investigação. A investigação, ela compete ao Ministério Público. E ao Supremo Tribunal Federal é processar e julgar. O que está acontecendo agora, nesse momento, é que o Supremo Tribunal Federal invadiu a esfera do Ministério Público, contrariando a Constituição, que está fazendo processos investigativos. Isso aí, inclusive, faz parte de uma ação, né, uma solicitação do Procurador-Geral da República para suspender a tramitação do inquérito das fake news. Justamente por causa disso. O Procurador-Geral da República foi surpreendido com as ações realizadas hoje sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal. Ou seja, sem a participação do Ministério Público. É um processo investigativo feito por um juiz sem a participação do promotor, do Ministério Público. O juiz está investigando, vai chegar para ele, ele mesmo vai julgar e ele mesmo vai condenar ou absolver. Né? Então, o que acontece nesse inquérito das fake news não é que se quer que não haja uma investigação. O que se quer é que se cumpra a Constituição. Ou seja, abre-se um inquérito e dá para o Ministério Público fazer a ação penal, ou seja, fazer o processo investigativo. E não o juiz, conforme está acontecendo hoje, atualmente, no Brasil. Em que o Supremo Tribunal Federal está fazendo às vezes do Ministério Público. Isso aí, essa abertura da fake news, isso não é nova, né? Inclusive, gerou questionamentos vários, como vocês podem ver aqui. Entendo o inquérito do Supremo que investiga ameaças à corte e veja os pontos polêmicos. Aqui está dizendo justamente isso. O Ministério Público criticando, porque não cabe ao Supremo investigar. O Supremo pode pedir para abrir. Abre o inquérito, estou sendo ameaçado por fake news, abre o inquérito e um órgão público previsto na Constituição vai investigar e vai conduzir o inquérito. Né? Não é o caso como está acontecendo atualmente. Inclusive, a Procuradora-Geral da República anterior pediu informações do inquérito no tribunal, esclarecendo que alguns pontos não estavam claros na decisão do ministro do Supremo, né, do Dias Toffoli, que abriu o inquérito, o referido inquérito, né? E nós que somos cidadãos, nós temos que ter a nossa Constituição e entender o que está escrito. Você não vê os jornais, né? Poucos jornais falam o que está acontecendo. Por que algumas pessoas falam que o inquérito da fake news é antidemocrático? Justamente por causa disso. Está ferindo a Constituição. Quando alguém fere a Constituição, meu amigo, é um passo para que outros órgãos, outras pessoas comecem a ferir a Constituição. Né? E não adianta, população em geral, não adianta só vocês verem a Constituição, né? Não, mas então os ministros do Supremo têm que ser julgados. Quem condena o ministro Supremo? Vamos lá. Então, pessoal, no artigo 52 da Constituição, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República dos crimes de responsabilidade, bem como o ministro de Estado e dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes de natureza conexos com aqueles. Processar e julgar ministros do Supremo e membros do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Compete ao Senado julgar os ministros do Supremo. Você acha que um Senado formado por pessoas de reputação duvidosa, né, que tem os seus processos julgados pelo Supremo, vai ter condições de abrir algum processo contra o Supremo? O sistema se protege, meu amigo. O sistema se protege. Então,
o que tem que acontecer é outra coisa. É outra coisa. O sistema se protege, né? O fato de você ter de que ministros, senadores, deputados terem fórum privilegiado no Supremo, protege eles, e o Supremo fica protegido pelo Senado, porque o Senado é o que julga os ministros do Supremo. Então, a única solução para o que está acontecendo no Brasil agora é o pessoal cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição. Se todo poder cumprir o que está previsto na Constituição, o Brasil consegue superar essa crise sem problema. E se não cumprir a Constituição? Povo na rua, com a Constituição na mão e exigindo dos governantes, dos representantes, dos juízes, deputados, promotores, tudo, que a Constituição seja cumprida. Pessoal, esse era o vídeo de hoje, né? Por que o inquérito das fake news é um ato inconstitucional? Por que a importância de você saber a Constituição e entender o que está acontecendo no Brasil, e para que você possa julgar o que está acontecendo embasado em documentação e, a partir daí, também requerer os seus direitos. Esse era o vídeo de hoje. Dê o seu like, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho. Tem muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau.